prazer fazer parte da sua jornada de vendas através do digital. Faz um tempo que a gente não conversa. A gente passou o último ano instaurando processos e protocolos em corretores imobiliárias que estavam em processo de escala. O começo da história é a seguinte: parceiro da Meta e fui especialista do Messenger para o Brasil, para empresários. Dentro de um grupo fechado para 200 mil empresários, a gente falava sobre fazer negócios. E eu atendi um grande volume de corretores, e a gente estava num momento há 6 anos atrás, são 7 que eu tenho agência, a gente estava num momento da transição digital das imobiliárias, né? Era um processo analógico em que as pessoas atendiam um telefone. Então, nesse início de jornada, eu fui responsável por auxiliar as imobiliárias, algumas imobiliárias, é lógico, a fazer a parte de transição do analógico para o digital. Nesse meio tempo, de 5 anos e meio, quase 6 para cá, o digital entrou no segmento, está entrando em outros. Hoje é indispensável o digital em alguns, o auxílio do marketing digital em outros, e algumas profissões estão sendo subtraídas pelo processo digital mesmo em si, né? Você tem a advocacia que demorou bastante tempo para entrar e que na própria pandemia um advogado conseguiu fazer o trabalho de um mês em 3 horas com auxílio de inteligência artificial. A gente está falando há 5 anos atrás já, né? Então a gente tem essa mudança de mercado, mas para o segmento específico imobiliário, do qual eu sou profundo especialista, exatamente por esse tempo de jornada e porque, além de ter acompanhado da passagem do Facebook, em que você anunciava no seu Facebook pessoal, você conseguia cliente, você tinha uma empresa no Facebook. Depois o Facebook tinha um negócio chamado fanpage. A fanpage virou página profissional. E hoje a página profissional é sua central de anúncios. E a sua central de anúncios hoje é uma central de anúncios em IA. O mercado em si, o mercado base, o mercado de entrada, ele está mudando. É uma profissão que muda. Então você tinha antes o fazedor de post, você tinha antes o social media, que nem é profissão regulamentada e ainda está em mudança. O social media é um cara que faz tudo, fazia post. Só da gente produzir post profissional a gente vendia. Depois a gente passou por um processo de produzir post, fazer stories e começar a aproveitar todos os formatos, e novos formatos começaram a ser oferecidos pela plataforma. Quando a gente teve a entrada do Reels, a gente teve aí uma nova oportunidade de apresentar nosso trabalho gratuitamente. E depois a gente começou a jogar na liga, como se fosse no futebol, a Liga Nacional de Futebol, em que a gente tinha que produzir conteúdo, fazer post e começar a anunciar para continuar vendendo. Esse tempo também passou. Hoje a gente tem, com números, hoje a gente está em maio de 2026 e em um podcast recente de expoentes do segmento de marketing específico, a gente teve hoje a ultrapassagem da produção de conteúdo feito por inteligência artificial, superando a produção do conteúdo humano. Então, óbvio que eu estou dando essas informações para dar um pouco de contexto de quais são as mudanças que a agência passou, quais são as novas direções que nós estamos trazendo e quais são os novos caminhos e soluções para corretores imobiliários profissionais se manterem e fazerem vendas previsíveis de imóveis na rede. Então essa conversa antes é muito importante porque tudo ficou muito associado aqui, a gente só tem que fazer tráfego pago. E aí o que acontece? Só continuando na linha de raciocínio da onde a gente estava, a gente tinha que utilizar de maneira orgânica, a gente conseguia vender. Depois a gente continuou com o processo de profissionalização dessa jornada. O orgânico impactava bastante. Depois ele passou a importar cada vez menos. E hoje a gente não tem nenhum tipo de resultado. A gente não tem nenhum tipo de resultado produzindo conteúdo massivo, isolado, se não for dentro de uma estratégia, processos e protocolos profissionais para vender.
Então a gente produzia, entregava, a gente ainda vendia, começou a utilizar o suporte com baixo valor para conseguir continuar vendendo. E hoje se a gente não faz o tráfego pago, não existe venda através das redes sociais. O problema é que todo conteúdo que existe na internet é muito focado no processo de larga escala. A gente está falando de corretor, a gente está falando de 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 300 seguidores, corretores que começaram, mas já são corretores imobiliários maduros, mas que nunca trabalharam o seu digital. Então, não é possível tanta informação e a gente não consegue sair do lugar, né? Por quê? Porque a gente acaba não usando uma informação específica para o nosso segmento da maneira correta. 2. Cada vez as pessoas que tomam as posições que se colocam não como uma agência, mas a grande maioria dos prestadores de serviço do segmento digital passa a ser uma grande massa jovem entrando no mercado, uma oportunidade maravilhosa, faz parte da jornada deles, mas uma coisa é saber apertar botão, outra coisa é a gente saber fazer negócio, e outra coisa completamente a gente tem investido mais de 400 mil reais nesses 6 anos para corretores imobiliários, testado, aprovado, números reais, processos e protocolos que funcionam. Isso a gente está falando lá no inicial, e depois, muito legal que nesse último ano e meio, que foi aí o ano que eu parei de produzir o conteúdo específico para a internet e fui aprofundar processos e protocolos para a escala dos meus clientes, e é isso que a gente vai falar hoje, né? Nesse último ano e meio a gente acompanhou a derrocada do jornalista, do copywriter, do social media, do fazedor de post, e a gente está num momento em que fazer dinheiro, vender através das redes sociais, não é mais um processo amador. O amador que entra sem a informação, sem valores corretos, sem entender como o jogo funciona, e eu já falou desse momento inicial. Se não entende como o jogo funciona, ele entra, perde dinheiro, se decepciona e diz que não funciona. Não é que não funciona. Funciona se cumprir os processos e protocolos e fizer a jornada da maneira certa, e principalmente com valores adequados, estratégias adequadas, metas bem definidas e alinhamento constante de expectativas. Porque, lembra, a gente trabalha com rede social, não uma rede de anúncio. Não é possível a gente medir resultados matemáticos diretos e objetivos se a gente trabalha com uma série de nuances sociais. Como o mundo está, como está o comportamento do consumidor. Eu tenho certeza que você já observou a quantidade de lead que chega e não responde, que toca e não fala, que tocou no teu anúncio e pergunta se ele pode auxiliar, o cara tem a coragem de dizer não. Ou tenha mais a coragem ainda de tentar vender para você através do anúncio. Beira o bizarro, né? Não só pela falta de respeito com o profissional que está investindo e disposto, disponível, atento, rápido e eficiente para responder, mas principalmente porque você começa a entender que cada vez, quanto mais tempo passou, dos 7 anos que eu comecei a contar essa história, até a parte em que a gente se encontra, até o ano que a gente se encontra hoje, né? Com todo esse volume, rapidez de informação, com a introdução da inteligência artificial, o quanto isso funciona, como deve ser usado, qual é a melhor maneira, qual é o melhor processo e protocolo, né? Para não perder a linha de raciocínio. O comportamento do usuário mudou. E aí, se você não jogar na liga, na Champions League, dos processos e protocolos de vender através das redes, não vale a pena entrar e não é bom permanecer. O tráfego pago, ele só acentua a sua jornada de venda interna, ou você que é corretor, ou você que é imobiliária. O baixo resultado que a escala que o tráfego te dá, ele é diretamente proporcional aos seus processos e protocolos. Ele só potencializa e mostra aonde, né, que mostra que tem erro na jornada. Há de convir comigo que tem gente vendendo muito bem imóvel na internet. Há de convir que o mercado nunca foi bom em nenhum segmento.
Há de convir que a gente sempre teve crise no Brasil, há de convir que nós temos um problema atual de liquidez no mercado, de crédito para apartamento, de crédito para imóvel, por mais que o governo tenha criado programas novos de incentivo, nós estamos num momento delicado. Mas eu aqui nesse podcast, um tempo atrás, entrevistei um corretor de sucesso que tinha imobiliária e estava abrindo um braço para ele vender imóveis maiores na ocasião, era meu cliente na ocasião. E ele falou uma coisa que foi muito importante, é bacana a gente ter isso como luz e direção neste momento atual. Tem gente ganhando grana e tá comprando imóvel caro. Tem gente ficando falido e tá vendendo imóvel barato. Então, esse ciclo do meio, que independe do processo de crise ou não crise nacional, ele existe e vai existir sempre. O que você tem hoje é uma grande faixa de corretores iniciantes, e aí vale a pena para fazer o link com aquela primeira conversa inicial, de corretores iniciantes que cada vez sabem cada vez menos como funciona marketing imobiliário, presença e estrutura digital, comunicação intencional e tráfego pago, coroando esse sistema 3.0, esse tripé funcional e eficiente. E a gente está indo para o 4.0, eu não sou Kotler, mas digo, o sistema 4.0, ele é sobre processos e protocolos, acompanhamento, né? Follow-up, CRM integrado, verificação diária e principalmente constância, né? Ninguém sai de 0 vendas a 3 vendas com R$1.000. É ilusório esse mundo de conteúdo que a gente tem dizendo isso, é ilusório essa horda de novos e massacrados corretores que se foram para ser colocados, socados dentro do plantão de vendas para vender em algum momento, né? Não são instruídos, não existe uma jornada de profissionalização para auxiliar esse corretor a expandir, né? Então você tem uma massa que sabe que precisa ir para aquele lugar, você tem uma outra massa de gente desqualificada para o segmento vendendo processos para essas pessoas. Esse cara gasta o insuficiente. Eu tenho um ex-cliente que se tornará um novo cliente fazem 3 anos, né? Através ele foi meu corretor, ele alugou um imóvel para mim, depois ele foi meu cliente. E mesmo ele, muito bem instruído, sabendo, ele contratou pessoas que não são do segmento, que não têm os números e informações que precisam ter, estar bem sedimentadas, e ele estava colocando R$100 de tráfego por mês para vender um apartamento de R$700 mil. Quem que vai vender? Olha, eu tive 200 impressões. Que incrível que as pessoas estão vendo. Você se lembra do que você viu agora? Os 200 que você viu pela manhã? Ninguém lembra. Então uma coisa é anunciar, uma coisa é a gente tentar ser uma personalidade que vende, é para muito poucos, é aquela faixa de 1% que nem a grana no país, entendeu? 2, 3% das pessoas que trabalham com imóvel vão ter muitos seguidores, vão ter engajamento, trabalham com produção de conteúdo para o segmento. O resto, 95% dos corretores, eles são pessoas comuns, são autônomos, que não precisam de mais do que 1.000 seguidores, eles precisam de verba adequada, eles precisam de alinhamento de presença e estrutura digital, eles precisam de comunicação, focar na captação, na aquisição de produtos, eles precisam ficar bons e eficientes no processo e na jornada de vender o imóvel, que é bem complicada. Né? E depois eles precisam de uma boa, se eles não sabem, ou se eles não sabem, precisam aprender a fazer para iniciar e fazer o primeiro movimento de dinheiro, ou eles precisam de um bom parceiro que cubra todas essas pontas e inclusive auxilie ele no processo de qualificação, porque essa grande mentira de que o cliente vem desqualificado, aí desqualificado, o lead é desqualificado, aí você muda a campanha, é desqualificado. Claro que é desqualificado. Ele não te conhece, ele não conhece produto e serviço. Quando
que na vida de 200 leads, você teve 200 pessoas interessadas em imóvel? Eu tive uma empresa de fotografia uns 8 anos, 10 anos atrás já, por quase 20 anos. E eu, a gente fazia um anúncio de R$3.500 em meia página, uma revista que você mesmo entregava. O seu concorrente estava entregando para o cliente deles. Para que eu, quando era fotógrafo, queria entregar a revista para o meu noivo que não fechou? Para ele ir olhar o meu concorrente, entendeu? Era bizarro o processo de marketing. Ou você ia para algum grande veículo, jornal, revista, ou fazia inconstância em revista, mas era principalmente no relacionamento social, pessoal, humano. Então, negócios é sobre relacionamento humano, internet é sobre escala, né? Então, acontece que a parte de presença e estrutura digital, comunicação intencional e tráfego pago é commodity hoje. Daqui a pouco você vai fazer, né? Daqui a pouco você vai ser instruído para fazer, que nem site, né? Site você precisava ter um cara. A gente fez site muitas décadas. Você precisava ter um cara que fizesse o site, que atualizasse o site, colocasse coisas no site, que mudasse o botão do site. Hoje você precisa de um cara que monte o site, que ninguém precisa saber. É muito intuitivo, fácil hoje. Qualquer pessoa que sentar vai fazer. Vai fazer bem de começo? Claro que não, né? Nem todo mundo. A gente não precisa saber tudo, todo tempo, de todos os negócios do mundo para o nosso negócio funcionar. Essa é a bizarrice do processo. Ao invés da gente ser profundo conhecedor naquilo que a gente realmente faz, a gente começa a virar um generalista ineficiente em todos os segmentos. Eu sou o melhor profissional que eu conheço e o mais profundo e o mais experiente que eu vejo de marketing imobiliário, da jornada inteira de cauda longa, da venda do imóvel, desde o início até o processo de escala que eu conheço no mercado hoje. Eu não conheço ninguém que está há tanto tempo no mercado. Eu sempre trabalhei no personalizado. É óbvio que eu gostaria de também ter sido uma referência e ficado rico para depois vender para pessoas que vendem para corretores. É uma grande falácia. Aprender para vender para quem faz a mesma coisa que eu sem saber é a bizarrice do século desde 2025, né? Desde 2023. Esse mercado não existe mais. Quem ganhou dinheiro não consegue. Mesmo os jovens já não conseguem mais entrar e permanecer no segmento porque, claro, é um dinheiro muito maior. É melhor ganhar 300 num cliente do que passar 12 horas fazendo Uber com um carro de R$80 mil, gastando R$150 de combustível. É claro, né? O digital, mesmo com pouco dinheiro, ainda é muito dinheiro, em detrimento das profissões tradicionais. Mas esse dinheiro também começa a ser pouco e caro, né? Porque ganhar R$300 num mês, R$600 num mês, não paga as contas, né? R$300 em 5 parcelas não paga as contas. Então, passa a trabalhar e depor contra quem está iniciando. E aí a gente vai para esse ponto. Eu achei muito legal, nem pensava nesse início de conteúdo, em justificar essa jornada, porque estrategicamente, se você não evolui, você não permanece no mercado. Estrategicamente, o empresário de antigamente precisava entender um pouco de contabilidade para mandar o assessor contábil dele fazer os processos, porque senão ele fatalmente se falia, porque o cara roubava ele. Então não é que você não precisa saber um pouco de cada coisa, você precisa saber muito de ser corretor, você precisa saber muito do teu produto e serviço. Se o cara entra e pega um cara apaixonado pelo imóvel, pelo empreendimento, as pessoas não querem vender o imóvel, elas querem ganhar dinheiro, e tanto faz, aquele ali vai dar lucro, né? Ah, olha, aquele ali eu tô sentindo porque tá todo mundo querendo. E todo mundo já entendeu a enganação que também o próprio mercado imobiliário faz com o corretor, né? É uma ilusão. Ele fica correndo atrás do queijo, o queijo nunca chega. Então, se estrategicamente você não se preparar, entender como funciona o jogo, se organizar para entrar, você vai se frustrar.
Isso foi o que nós fizemos para mais hoje, eram 300, são mais de 400 corretores e imobiliárias atendidas nos últimos 7 anos, né? A gente está num drama, num processo de muito número e muita mentira. 1 milhão parece muito fácil de atingir. 10 mil reais é muita grana, né? Mas se falar 10 mil, fala, não dá pra nada. Porra, mas você ganha 3. Se você faz isso com 3, imagina com 10. Outra, 25 mil reais é muita grana de comissão. Beleza. Mas se você passar 3, 4 meses sem vender, divide 25 por 4 e divide pelas contas que você tem, não paga nenhum aluguel. Como é que você paga uma agência? Enfim, ninguém começa abrindo o seu negócio na rua mais famosa e chique da cidade, beleza? A gente começa do começo. E eu garanto a você, quem permaneceu há bastante tempo fazendo o simples e constante, ganha, vende e vive de vender através das redes sociais. Não tem a outra alternativa a não ser sair batendo perna e entregando panfleto de lançamento imobiliário na frente de padaria chique no domingo de manhã. É isso, para quem está começando, né? Não estamos falando quem está falando da carteira de cliente. Estou falando tudo isso porque, apesar da gente ter atingido o ápice da produção de conteúdo, olha que incrível. Para você pensar sobre o seu negócio, sobre a sua produção de conteúdo, sobre a sua quantidade de seguidores. Se hoje já ultrapassamos em 51%, dados de hoje, podcast assistido antes de vir para cá, a produção de conteúdo feito por IA superou a humana. Há um desejo de um retorno das pessoas de gerar identidade e ver conteúdo real. Então, quanto mais gente produz com inteligência artificial, mais commodity isso fica, mais gente vê, perde a graça, e são ciclos. A gente não vai inventar a roda. As pessoas começam a voltar a querer ver gente boa produzindo conteúdo. E apesar da gente ter atingido esta quantidade estratosférica, bizarra de volume de post, a qualidade do que é entregue é tão ruim que o cliente, nos últimos 2 anos, a gente atende 100 clientes, no mínimo, 100 corretores por mês do nosso próprio tráfego pago há mais de 5 anos. Atender de processos e protocolos de venda. É de 100 a 300, né? Tudo depende de como está o mercado. Cada vez mais, nos últimos 2 anos, os corretores que entram sabem cada vez menos como funciona o jogo. E se você pegar os meus conteúdos aí do Instagram, você vai ter a oportunidade de ver que o primeiro post tem 5, 6 anos aí, mostra como a gente é maduro no segmento. Se você ver tudo que eu falo nos últimos 5 anos, é o mesmo conteúdo, mesmo assunto, os mesmos processos e protocolos, os mesmos mínimos de valores. Isso nada mudou. E aí, as pessoas novas, todo tempo dizem que mudou o jogo, agora é desse jeito. Cara, não é. O jeito é. O que mudou? Efetivamente, em 2026, com a inteligência artificial, aí eu tenho que saber o máximo possível do meu processo. Eu preciso aprender coisas básicas para poder sair do lugar, porque eu não posso pagar no começo. Mas a partir do momento que eu entendo como funciona o jogo, e se a gente pensar que uma imobiliária digital, uma imobiliária física para funcionar, para eu ter uma portinha aberta em qualquer lugar, precisa de 4, 5 mil reais mensal, fora propaganda, fora gente, fora gasolina para ir todo mês, né, todo dia. Se a gente não entende que investir em tráfego constante todos os dias é abrir a minha imobiliária todos os dias, como você vai vender? Para que você vai entrar nesse jogo? Né? E o que mudou pra gente a partir de agora? Então, falar um pouco do que tá. Eu não sou um gestor de tráfego, né? Eu sou um especialista em vender e auxiliar
corretores e imobiliárias a criarem seus sistemas, processos e protocolos para venderem imóveis através das redes sociais. Então, é muito bacana aproveitar toda essa produção robusta de vivência, de conteúdo gratuito que a gente faz em constância, mas eu nem faço, vocês perceberam, eu nem faço em tanto volume, porque nem precisa, a gente precisa de presença e intenção na comunicação. A não ser que você esteja trabalhando para ser um influencer do processo, você não precisa trabalhar como um influencer. Você precisa trabalhar com qualidade, profundidade. O que vende não é ego, o que vende é experiência, né? Dito isso, eu também evoluo para também me manter auxiliando aos corretores profissionais que jogam de maneira adequada o jogo das vendas online. Não é um produto de R$500, não vende 10 por dia, não vende 10 por mês, é uma grande mentira. Qualquer coisa de número de coloquei R$1.000, trouxe 100 leads e a imobiliária tem R$60 mil de lucro. É mentira. É mentira. Para de acreditar em coisas que as pessoas dizem e vai fazer. Vai testar. Vai se informar. Porque se fosse isso, pega os 10 corretores que estão em volta de você. Você não acredita que os 10 corretores, se isso fosse verdade, pelo menos 5 tinham feito isso? Dos 10, um vende. E se você olhar para aquele cara que está vendendo, tenha certeza que ele tem processo, protocolo, ele assume a responsabilidade de qualificação que não é da agência. A qualificação perspassa por uma série de pontos que devem ser feitos para que você possa vender através das redes sociais. Se o cara entrou, falou com você, gostou do imóvel, você não tem informação no Google, ele vai para o seu vizinho que tem. Se o cara entrou no seu WhatsApp, você não tem logomarca, sua identificação, sua foto, seu WhatsApp Business, quem é você como empresa, ele vai pro cara. É commodity, a mesmo lançamento que você está vendendo, tem 300 corretores vendendo. Ele vai comprar de quem? De você, que não atende a todos os pontos e joga da maneira correta, ou de quem está jogando da maneira correta? Então não é você que não está vendendo, não é você que não está recebendo o lead desqualificado. É você que quer saber tanto de fazer tudo, menos daquilo que você precisa saber, que é do teu produto, de conexão, de acompanhamento, de separar o joio do trigo, do volume de gerar volume de lead suficiente para entrar na curva da probabilidade de que quanto mais lead chega, maior a probabilidade, mais lead chega. Se a gente pensar que de 100 leads, a gente tem 100 pessoas interessadas em imóveis, porém, é óbvio que o cara não sabe onde é, o tamanho, a metragem, o preço. Ele não lê. Ele tem 1 segundo para ver aquilo. Aí você fica triste com ele porque ele viu em 1 segundo, gostou, visualmente você chamou a atenção, ele fala com você, aí ele vai ler o teu anúncio. Olha como tem a mudança do lead aí, né? Aí ele vai ver, aí ele viu que o preço não é para ele, não quer falar mais. Eu acho uma falta de educação ninguém responder, beleza? Eu acho uma falta de educação eu fazer uma reunião, o cara me dizer que vai dar a resposta no final do dia e não se dignar, me dar um oi, beleza? Mostra como está o comportamento social, o comportamento do cliente, e você é responsável, corretor, por instaurar processos e protocolos a partir da chegada do lead para vender. Beleza? Isso é muito poderoso. É aí que a gente começa o papo de para onde a agência foi, o que a gente está fazendo e quais são os produtos que a gente vai vender especificamente para quem está no meio da jornada precisando vender mais e escalar, e nós vamos parar de atender corretores iniciantes. Toda essa parte do projeto de corretor inicial em que a gente entende, se você entender aí que você faz parte do processo de qualificação
O lead chegou, falou com você deu boas informações, ele sumiu, ele foi falar com outro corretor, ele foi lá e comprou direto do corretor. Se você tiver feito um bom trabalho e o cara comprar fácil, se todo mundo se unir para fazer um excelente trabalho digital no segmento. Eu fiz essa introdução para gravar, eu estou utilizando inclusive o ao vivo e fico muito feliz quem tenha ficado aí para dar uma olhada. E agora eu vou correr com um conteúdo específico, porque eu não faço podcast, eu faço produção de conteúdo. Vale a pena falar que eu estou lançando nos próximos 30, 40 dias, eu vou lançar um livro de 7 anos do que é o ouro do negócio. Né? A gente tem o guia do corretor de imóveis das galáxias, todo mundo que está aí conectado já ouviu falar. E a gente vai transformar isso efetivamente num produto que não existe no mercado, que é a jornada de vendas de processos e protocolos, não de tráfego. O tráfego não vende. O problema é que você fizer o tráfego, sem fizer presença e estrutura digital, comunicação integrada ao tráfego, e depois toda a jornada de processos que precisam ser feitas para o atendimento e qualificação do lead, que é os outros 50% que ninguém está fazendo. Se você for fazer os 50% que ninguém está fazendo, você vai vender, tá bom? E nós vamos encerrar esse primeiro ciclo de 7 anos da agência com este livro para que a gente auxilie as pessoas que estão entrando no mercado e que precisam dessas informações e que precisam saber como funciona e que precisam ter certeza que se entrarem de outra maneira elas vão jogar dinheiro fora, para a gente começar a atender corretores intermediários em processo de escala. Né? A gente mandou aí para todo mundo um produto, um pacote de serviços que foi para abrir 10 vagas. A gente vai abrir 10 vagas por ciclo de 2 meses para corretores iniciantes na coisa. A gente mandou aí recentemente e já encerraram. Fico feliz de dizer. E agora a gente vai trabalhar em processo de escala com construtora que é um... Já digo, você está aí no plantão de imóveis. Eu vou começar a vender para construtora, para 4 ou 5 para construtora, trabalhar com um investimento grande em 4 ou 5 corretores que vão gerar lead e vão faturar mais do que 15 dentro do plantão de vendas. Então, meus amigos, se vocês estiverem interessados em entrar no segmento, eu dou a alegre notícia de que a gente vai soltar um produto muito diferente, um livro, para inclusive me posicionar como expert, não em vender para quem quer vender para corretor, em continuar auxiliando os corretores iniciais para que eles não entrem em processos mentirosos que lesem aí a sua jornada. E aí o passo 2 é a gente se posicionar, a gente vai apenas trabalhar com os pacotes de serviços que nos últimos 2 anos a gente vem instaurando nos clientes que começaram iniciando e depois entraram em processo de escala, em que precisaram de suporte, sistema, plataforma, distribuição de lead, qualificação de lead, pré-qualificação, agendamento para o corretor só ir lá atender. Hoje a gente reúne todos esses pacotes testados e validados. Então a gente para de trabalhar com o corretor inicial e começa a comunicar e trabalhar com o corretor intermediário em processo de escala. Corretor intermediário em processo de escala e construtoras em processo de escala interna. Vai ser um prazer fazer parte da sua jornada de vendas através do ambiente digital.